Ok? Estamos na matéria História Eclesiástica e agora vamos trabalhar um pouco mais a reforma. Fizemos uma primeira parte da reforma, uma segunda parte agora da reforma. Nesta aula, nós vamos ter uma compreensão melhor da reforma, né? Você conhecia a reforma por fora, agora você vai conhecer por dentro. Eu vou trabalhar um pouquinho, vou dar uma ênfase maior no magistral, mas eu posso ainda dar uma pincelada nas outras reformas que faz parte do bojo. A reforma que as pessoas mais comentam, né, no caso é a magistral, que é de Lutero, porque foi a reforma que de cheio pegou a Igreja Católica, né, e criou aí uma divisão na cristandade. Bom, a gente vai dar um pouco mais de foco nela, mas podemos trabalhar ainda outras reformas, né? Deixa eu buscar aqui a nossa apostila. Estava aqui agora. Aqui, achei. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vou colocar. Eu mandei para vocês aí pelo Zap, né? Esse material aí, ó. Sobre a reforma. Ok? O nome total do movimento é Reforma Protestante. Importante é estudar a motivação das duas palavras, pois a reforma veio antes e o protesto depois. Vamos analisar, primeiramente, a reforma em si. Esse foi um movimento que aconteceu na Europa por volta do século XVI. É claro que eu estou me referindo à reforma protestante, a de Lutero, né? Eu vou dar um pouco mais de ênfase nessa reforma luterana. Inclusive, eu participei do colóquio da Universidade Federal do Paraná, nos 500 anos da reforma protestante, né? Eu estive lá, recebi até um certificado da UFPR, né? É isso, UFPR. Vamos analisar primeiramente a reforma em si. Este é um movimento que aconteceu, já falei, né? A reforma foi uma ação vital para dividir as águas, tanto na religião quanto na política. Depois de vários episódios que macularam as obras da Igreja Católica, a reforma desafiou a autoridade do Papa, o poder da Igreja, com base em denúncias de erros teológicos a abuso de poder. É que, na verdade, o Lutero foi só um eco, uma voz amplificada do que já muitos falavam atrás. Se vocês verem, eu tenho um documento aqui do Wycliffe, né? Está até em português já. Ele tem uma listagem de coisas que ele elenca na sua mensagem, na sua homilia, em relação. Ele não fala em reformas, ele denuncia, né, os desmandos da Igreja Católica. Então, parece-me que o Lutero andou lendo essas coisas, porque o que o Lutero coloca nas teses tem muito a ver com o que fala não só o Wycliffe, como também o Hus e o Pedro Valdo, né? Então, o Lutero foi só o estopim da bomba, né? A importância da reforma é tão expressiva que lista entre um dos eventos que encerra o período da Idade Média. Considera-se o início da reforma a partir de 31 de outubro de 1517, quando Lutero cravou nas portas do castelo de Wittenberg, atual Alemanha, as 95 teses. Este ato lhe custou a excomungação pelo Papa Leão X. Está vendo aqui? Ó, já tem informação nova para vocês aqui. Ó. Excomungação pelo Papa Leão X no dia 23 de janeiro de 1521. Depois, em maio do mesmo ano, foi publicado o Edito de Milão, proibindo que se divulgassem as ideias de Lutero por todo o mundo, mas foi inevitável. Eu já expliquei para vocês que a imprensa já estava aí, né, a ponto de bala, e o Gutenberg trouxe a contribuição. Graças a Deus, porque ele pôde imprimir muitas Bíblias e espalhar pelo reino, né? Foi uma coisa assim fantástica, fantástica. Vamos lá. Gutenberg havia criado a mecânica da imprensa em 1439. E esta modernidade, para a época, foi um instrumento usado para que as teses de Lutero percorressem todo o império.
De um lado, a imprensa, de outro, a proteção de Frederico III, príncipe de Saxônia, fizeram com que o evento se fortalecesse. Pessoal, é importante essa informação. O Lutero foi protegido pelo Frederico III. Ele era um nobre, ele era um príncipe que tinha muita influência no governo da época, tanto dele como do papal, da igreja e governo também civil. Esse Frederico foi o seguinte: na Dieta de Worms, que Lutero enfrentou, antes que Lutero falasse, né, eu estive no local, tudo. Antes que Lutero falasse, ele foi para perto da cortina, que tinha uma cortina assim perto do púlpito, e ele orou, pedindo que Deus desse graça para ele enfrentar aqueles leões, né? Ele saiu da oração cheio de Deus e rebateu um por um e ganhou a dieta. Foi uma coisa assim, fantástica. Mas aí, o Papa havia combinado com alguns soldados para raptar Lutero. De repente, até matá-lo, né? Mas o Frederico III devia ter um informante lá no exército do Papa e acabou sabendo que ia acontecer isso. Quando terminou a reunião, que Lutero foi saindo, lá no bosque, o Frederico cercou com os seus cavaleiros, né? E raptaram Lutero para o castelo de Wartburg. Nesse castelo, Lutero ficou lá vivendo, e por ele ser procurado pela Igreja Católica, né, ele teve que mudar o nome. Ele começou a se auto-chamar de George. É como um George, né? Deixou a barba crescer, usava mais aqueles capuz, né? E ele, encapuzado, ele ia para a rua, para a feira, para algum lugar, ele ia com essa barbudo, com aquele capuz, ninguém percebia que era ele, até porque não tinha também assim divulgação de tanto assim como tem hoje, né? De fotografia, mas a turma já conhecia, ele era conhecido, era um pregador conhecido, o pessoal tinha alguma coisa dele. Então ele se fazia de George, né? Para poder se disfarçar. Ele recebeu, irmãos, um comunicado do convento, um convento de freiras, ali por perto. E as freiras estavam pedindo auxílio para fugir do convento, elas queriam fugir de lá. E uma rapaziada foi, o Lutero conhecia, o Lutero foi com eles ajudar a escapar as freiras. Eles conseguiram entrar no castelo, conseguiram ajudar as freiras a escaparem do convento. Uma freira pequenininha, baixinha, 1,50 m, alguma coisa, ela corria, caía e ficava para trás. E Lutero ficou preocupado. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí caía de novo, o povo correndo, os soldados lá do convento já ficaram acionados. E Lutero ficou preocupado. Lutero voltava, pegava na mão dela. Vamos embora, vamos embora. O nome dela era Catarina Van Bora. Von é uma conjunção na língua alemã que é filho de, né? Nos países tipo, se eu falar de Van Basten, Van Damme, né? Esses países nórdicos aí. O Ben, na Israel, o nome dela é Catarina Vambora. Vambora. Aí o Lutero falou: Catarina, vambora, vambora. E casou com ela. Ele casou com ela. Ele casou com a Catarina e teve 6 filhos com ela. E a Catarina, ela foi o cérebro da reforma. Era ela que revisava os textos de Lutero. Era ela que animava ele a prosseguir com a reforma. Então, é uma mulher pouco falada, mas teve uma grande influência, né? Continuando aqui no texto, a partir da Alemanha, o movimento ganhou força por vários condados, estados e países. Paralelamente, outros teólogos corroboraram com a tese de Lutero, entre eles Zwinglio, responsável pela reforma radical, além de outros, né? No caso, Gomarros, Teodoro de Beza, né? São nomes aí importantes aí. O Melanchthon, né? Melanchthon, que era um discípulo direto de Lutero, Melanchthon. Lutero foi apenas o estopim da bomba, pois antes dele, Pedro Waldo, Hus, Wycliffe já iniciara um certo protesto. Por exemplo, John Wycliffe
contestou a pompa do clero exposto em edifícios e cerimoniais portentosas, destituído da simplicidade de Cristo. Wycliffe ficou conhecido como a estrela da tarde da escolástica e como estrela da manhã ou estela matutina da reforma inglesa. Nós já falamos sobre a escolástica, falamos sobre a patrística, né? São duas escolas medievais, um no começo e outro no fim, e Lutero é mencionado na escolástica, né? por esse fator. Bem antes de Lutero, apareceu a Catarina de Siena, uma pregadora aí, gente, ó, que é em 1334. Portanto, 43 anos antes de Hus e 143 anos de Lutero. Ela promoveu viagens itinerantes, juntamente com as pessoas que a seguiam, inicialmente pela Itália, listando reformas possíveis no clero, né? Ao mesmo tempo que pregava evangelisticamente arrependimento e confissão, com fundamento no amor de Deus e não nas encíclicas papais. Olha só, a mulher já era, né, uma pessoa assim de posição naquela época. Não nos lembra, porventura, a base de Lutero? O justo viverá pela fé? Então, o que ela falava, fazia aí, era mais ou menos o que Lutero ia pregar depois. Ela é também contemporânea aí do Wycliffe, né? Acho que do Hus também. Não, no do Hus está um pouquinho mais antes. Ainda no século XV, há registros de influência dos hussitas na formação posterior da Igreja Morávia, sob base da reforma luterana. Lembrando, irmãos, quando o Hus morreu, então aqueles que o amavam, os seus seguidores, discípulos, ficaram muito chateados com a situação e começaram a romper pelos reinos pregando, né, o que o Hus pregava. Então eles eram perseguidos também. Na verdade, existe aqui os Lollards, que eram seguidores de Wycliffe, e os Hussitas, seguidores de Hus. Lollards, na língua inglesa, significa erva daninha, porque como eles distribuíam, né, as ideias de Savonarola também, né, os Lollards, e posteriormente Wycliffe, eles acabaram por ser classificados como ervas daninhas pela Igreja Católica, né, porque eles eram reprodutores dessas mensagens. Ou seja, Hus inspirou o movimento que Lutero proclamou. Os hussitas também obtiveram expressão porque, ao contrário de Lutero, os estados da Boêmia e Morávia apoiaram o movimento de Hus, que foi reconhecido pelos pactos de Basileia. Vamos agora ver quais são os fatores que impulsionaram e os que provocaram a reforma, né? Situações que contribuíram para a reforma. Na verdade, foi um momento em que tudo veio à tona. E estes eventos foram os gatilhos para o movimento acontecer. Então, vamos lá. Fatores que impulsionaram. O que aconteceu na época que pôde impulsionar aí a acontecer a reforma? Vamos lá. O surgimento da imprensa, claro, porque se não fosse o Gutenberg, talvez as 95 teses de Lutero teriam sido perdidas, ou alguém tivesse arrancado, jogado fora, mas porque tinha imprensa, alguém pegou, de repente anotou, não sei, levou para Gutenberg e começaram a imprimir aí as 95 teses, né? Também o sentimento de nacionalismo, lembrando a vocês que nessa altura do século XIV, século XV, XVI, os reinos estavam emergindo, né, da submersão católica. O catolicismo, no século IX, Império Sacrosanto, abarcou todo mundo como se fosse dono do mundo, né? Como eu falei na outra aula, coroando reis, tirando coroa, e por aí vai. Quando eu já expliquei que o papado enfraqueceu, os reinos colocaram a cabeça de fora. Opa, vamos para cima. Então, isso aí também impulsionou. Também o novo aprendizado da Renascença versus escolástica, né? A escola mudou, né? A forma de aprendizado, a aproximação à informação, porque lembrando que a Igreja Católica ela guardou
em mosteiros, né? Livros. Inclusive, ela perseguiu na Inquisição cientistas também, cientistas, pintores, tudo que era gente pensante, mais do que eles matavam, né? Então, isso aí também contribuiu para o aprendizado. Renascença, se eu não me engano, começa em Florença, ali pelo século XV, né? Vai a Renascença, depois do período, aí vem o Barroco, o Rococó. Barroco significa em francês extravagância, porque era um tempo de muita extravagância, né? As igrejas ficaram lotadas de músicos, cada um melhor que o outro, aquela pompa toda, começou a voltar tudo de novo. E aí a reforma chegou e quebrou tudo de novo, voltou pro orguinho, só órgão, só voz, e o pessoal lá embaixo. Mas aí, ó, influenciou pra caramba a Renascença, porque a Renascença, ela também puxou outras coisas com ela, não foi só a religião, né? Mas as artes, a cultura, a pintura, tudo isso aí, a Renascença valorizou, e aí veio o gótico e tal, e você já conhece a história. Outra coisa que impulsionou foi a influência do humanismo de Erasmo. Por quê? Porque até então o pessoal não tinha voz. O que criticava era preso. Está aparecendo no Brasil hoje, né? Você falar alguma coisa aqui, já prende, já manda processo. A gente está vivendo esse tempo aí da Inquisição aí, ó, de novo, né? Incrível, incrível, incrível. Olha, aquela música minha que fala assim, ó, que a música eu compus aquela, sempre vou lembrar, ah, meu Deus. Tem uma parte que diz assim no texto, né, da música, não negavam sua fé de cristão. Esse hino eu compus em 90. Olha quantos anos tem. Agora veio, o pessoal aí mandaram um recado pela internet pra mim aí, para tirar o negaram, por causa de nego. Gente, olha, não, a gente tá vivendo numa época difícil de entender, viu? A loucura ficou suprema. E a excelência virou loucura. Eu não escrevi pensando em expressão nego, essas coisas, não existe isso aí, né? Mas é brincadeira, é brincadeira. Eu não quero nem comentar sobre isso, não perco aqui a vontade da aula. Mas foi o Erasmo que suscitou a ideia do pensamento crítico, né? Ele vai alimentar a analítica, a dialética e a partir dele muita coisa nessa área, no campo da crítica. Quando eu falo crítica, não é aquela que aponta, não. A crítica é no análise, né? Ele vai elencar isso aí. Aí também a historicidade de Wycliffe foi uma grande contribuição. O Wycliffe era um grande pregador, um homem assim fantástico. E também o martírio de Hus e outros, porque o martírio sensibilizou as pessoas ao ponto de dizer assim, não, peraí, esse cara morreu por essa fé, por que é isso? E acabar ficando e ampliando. Quer dizer, era pior matar. Era melhor ter deixado, né, do que ter matado. Agora, vamos analisar os fatores que provocaram. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Pode interromper, tá? Se tiver alguma dúvida aí, alguma colocação, fica à vontade. Eu sei que vocês estão aí, né? Tenho certeza. Então, vou continuar aqui, pela fé, sabendo que vocês estão aí. Estamos aqui, pastor. Estamos aqui. Beleza. Aí. Amém. Fatores, Estamos firme e forte. eu estou pela fé. Amém. Ok, fatores que provocaram agora. Agora nós temos fatores que impulsionaram e os que provocaram. A simonia. O que é simonia? Ali, ó, anota aí. Compra ou venda de lista de coisas espirituais, como indulgências e sacramentos. Bom, eu não vou falar uma coisa que eu ia falar que eu não tinha falar. Mas a simonia hoje acontece, né? Ela tem uma outra forma de acontecer, mas ela acontece. Tem coisa aí que é espiritual que é cobrado, né? Simonia, compra ou venda de ilícitos de coisas espirituais, como indulgências, sacramentos, ou temporais ligados a espirituais, como benefícios eclesiásticos, né? Você vai ver que naquele tempo do declínio papal, né, para arrecadação para os cofres de Roma, eles negociavam até indulgência, a eternidade. O cara pagava para ele, para o cavalo dele, né? Vai por aí afora. Então, inventaram o purgatório, né? Eu sempre brinco que para mim que o purgatório é um cachorro cheio de pulga, né? É um purgatório. Bom, também fatores que provocaram aí foi a corrupção da Cúria Romana. E você sabia que aconteceu uma vez que tinha uma papisa, era uma mulher se passando por homem, né? Teve um filho na procissão, lá em Roma. Aí disseram que era um milagre, né? Milagre, olha só, vai lá.
Também tem a cisma ocidental, que foi aquela cisma de 1054, a Igreja Ortodoxa, né? Ela se separou da Igreja Católica e virou uma igreja tão forte quanto a Igreja Católica. Lá tem patriarca, a sede foi em Constantinopla, se espalhou pela Grécia, e também a situação dos 3 papas, que promoveu a instabilidade de liderança papal. Esses 3 papas aí também, eles foram causadores desse enfraquecimento da liderança católica para que a reforma ganhasse força e ela pudesse, né, galgar os maiores postos aí. Vamos aos reclames legítimos da... Opa! Os reclames legítimos da reforma. Está escapando... Meu Deus, peraí. Meu Deus. Os reclames legítimos da reforma, né? Os ecos da reforma pelos corredores da teologia e prática reclamavam o quê? O que a reforma reclamava em si? O uso da língua do povo para as missas e não mais o latim. Essa é uma reivindicação na reforma. A leitura da Bíblia no idioma do povo. A Igreja Católica tinha medo, porque o povo ia ver lá as verdades, né? A distribuição da Santa Ceia para o povo com ambos elementos, o pão e o vinho. No latim, communio sub utrate specie, né? Os elementos dados para todos iguais. Só uma pausa aqui para descontrair um pouco. Eu era pastor no Nordeste, mano, quando eu comecei meu ministério, e sempre tinha um bêbado que ia lá na hora do culto, sempre tinha um bêbado lá. E os bêbados, eles falam na pausa, rapaz. Por isso que é uma coisa. A igreja está num silêncio assim, eles falam um negócio. E o bêbado chegou lá no dia de Santa Ceia. E eu mandei distribuir o cálice, distribuir o pão. Aí, como não comemos o pão, na hora de pegar o cálice, todo mundo pegou o cálice para tomar e fomos tirar o cálice. O bêbado falou assim: isso é que é religião, hein? Bem alto. Na minha igreja, o padre mata o bicho sozinho. Aqui o pastor bebe, dá para todo mundo beber junto. Isso aqui é de Deus. Essa obra é de Deus mesmo. Isso aqui tem amor. Isso aqui é obra... O cara estragou minha ceia, rapaz. Brincadeira. Então, na distribuição da ceia também, eles fizeram esse reclame. Ainda um ponto sobre a ceia aqui, pessoal, muito interessante, está numa aula aqui para você aprender. A Santa Ceia, ela foi também um alvo, né? A palavra vinho está errada ali, eu tenho que arrumar, porque isso aqui é produção minha, né? Então, às vezes a gente comete um erro sem querer. A Santa Ceia foi também, gente, um grande marco da discussão da reforma, uma discussão mais interna, não é tão ligada com a política, né? Era mais interna. Por quê? Nós temos os católicos que eles são adeptos da transubstanciação. Alguém sabe aí o que é transubstanciação, para nos falar aí? Pode usar o microfone aí. Alguém sabe o que é isso? Transubstanciação? Seria tem um corpo primário e você tem um outro objeto e esse corpo vai, eu vou usar a palavra transportar para aquele objeto. Aquele objeto agora é o próprio corpo. Que É fala... basicamente isso? Exatamente. Os chamados meios de graça, né? Os sacramentos, que é a manifestação de Cristo nos objetos. Então, para os católicos, era como se estivesse comendo o corpo mesmo e bebendo o sangue de Jesus. Aí, quando eles oram, o pão ali, a hóstia, tal, era o corpo e o sangue de Jesus. Para os luteranos, não é transubstanciação, é consubstanciação. Alguém sabe o que é consubstanciação? Pode me ajudar aí. Não, né? Consubstanciação. Consubstanciação é o seguinte: o pão é normal e o vinho é normal. Foi para a ceia, orou, quando acabou de orar, virou o corpo e o pão, o corpo e o sangue de Cristo. Aí é o corpo e o sangue. Quando acabou a ceia, voltou a ser pão normal e vinho normal. Esse, em palavras fáceis, coloquiais, é a tal da consubstanciação para os luteranos, né? Para os reformados, a Zwingli, a sua turma, a Santa Ceia é apenas um memorial. Ela é uma lembrança. Não tem aquela importância, uma lembrança. Para nós, evangelicais, nós estamos junto com os calvinistas nesse ponto aí. Nesse ponto nós estamos juntos. Que para nós a Santa Ceia é uma representação.
É isso mesmo aí na Nazareno? Não é o corpo, lá a gente ora, consagra os elementos, mas ele só representa o corpo e o sangue para a comunhão da igreja. Tá certo? Não bate aí, não? Isso. Então, a representação, eles representam o corpo e o sangue de Cristo, né? Então, é a transubstanciação, é a consubstanciação, é o memorial e a representação. Nós somos aqui, no caso, que representa. Também o casamento dos padres e a constituição de família. Por que a Igreja Católica apelou para o celibato? O celibato, eles basearam em Jesus, basearam em Paulo, tal, mas depois não era por causa disso, não. Era porque a família do pastor adquiria terreno, casa, propriedades da igreja. Então, eles colocaram aí o celibato, o casamento dos padres e a constituição da família. Outro reclame era a eliminação das indulgências, parar com isso, acabar com esse negócio de indulgência. Eles queriam que isso acabasse logo. E também o término do conceito de purgatório. Eles queriam também parar com o purgatório, que esse termo, esse conceito, era os ecos da reforma também. Outro reclame era o acesso do povo aos textos sagrados. Eles tinham não só, né, a Bíblia em si, mas textos tidos como textos sagrados no sentido de ser, por exemplo, uma carta de Hermas, uma carta de Clemente, uma coisa assim, os patrísticos, né? E o cântico congregacional. O que a Igreja Católica chegou mais perto na época era o canto gregoriano, que era um canto atonal, né? Era uma coisa atonal, né? E eles pediram, agora o Lutero vai trabalhar para que todo mundo venha cantar junto à congregação. Nota, mesmo depois da reforma, ainda assim, só no século IX que o Papa aprovou o uso da língua local como língua litúrgica. Mesmo depois da reforma, os caras apanharam para caramba, demorou aí um tempo para, né, sancionar essa lei para a igreja. Agora, a fúria da Roma fomentou a queda. A Roma também acabou contribuindo. Olha, o pessoal colocou os pés pelas mãos, né? Acabou contribuindo com o que aconteceu com a reforma protestante. Ó. Executaram na fogueira o Hus em 1417, eu estive lá em Praga, mesmo ouvindo sua defesa e tendo ele um salvo-conduto de um príncipe da Boêmia. Eu estou em confusão se é o Venceslau ou se é o Segismundo. Eu sei que um príncipe deu para ele um salvo-conduto. E isso foi ignorado pela bancada católica na época, né? E também queimaram na fogueira. Isso aí irritou as pessoas, né? Tanto é que levantou aí os hussitas. Os hussitas só se levantaram por causa da morte brutal do Hus. E quando o Hus passava para ser executado, ele viu uma pilha de livros dele sendo queimados. Já pensou, gente, quanta coisa foi embora que a gente não sabe? Puxa vida. Uma pilha de livros lá queimando para ele, né, para ele ver. Quando ele chega no local da execução, que o nome do local é El Diablo, né? O Carrasco não, um dos executores falou assim: ô Hans, para com isso, libera isso aí. Você não... Ele falou assim: olha, vocês matam o cisne, o ganso, que a palavra Hans, o nome dele é ganso, né? É João Ganso o nome dele. Vocês matam o ganso, mas ninguém vai segurar o cisne, né? Ali, 103 anos, nascia Lutero. E ninguém segurou, porque ele morreu de velho. O Hans também, enquanto ele estava sendo queimado, mandaram colocar mais lenha na fogueira para queimar com mais chama. Ele, ao invés de gritar de dor, ele cantava, né? O Hans morreu cantando. Morreu cantando um hino chamado Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Então ele morreu cantando na fogueira, enquanto seus algozes ateavam fogo no corpo dele. Desrespeitosamente, depois de enterrado, exumaram também o corpo de Wycliffe e o condenaram pós-morte como herege. Gente, que coisa, né? Queimando seus restos mortais em 1428. O cara estava enterrado já, tinha morrido. Eles vão desenterrar o cara, condenam o cara já está com Cristo, né? E vai lá e ainda toca fogo nos restos mortais dele. Isso provocou o povo, porque esses homens eram queridos, gente. Eram queridos. O próprio João Hus, por exemplo, ele tinha uma capela, que ele construiu uma capela linda lá, que até a Sofia, a mulher do rei,
era membro da igreja dele. O cara pregava muito, o pessoal gostava dele. Então, ele desrespeitou. A Roma está provocando. Aí veio também o Concílio de Constança, reforçou uma concepção medieval tradicional da igreja e do império, ignorando as tensões nacionais ou teológicas, provocando cismas, né, e as guerras hussitas. Foi inevitável. Em resposta à corrupção papal, particularmente à venda de indulgências, Martinho Lutero escreveu as 95 teses. Ele descobre em Romanos 1:17, o justo viverá pela fé, e afixa as 95 teses na porta do castelo. Então, a Igreja Católica, com essas manobras que ela fez, ela acabou por provocar a ira dos reformados aí, das pessoas que querem reforma, né? É igual acontece com o YouTube hoje. O YouTube te força a assistir, você já paga provedor, já paga a internet, mas o YouTube te força a assistir as propagandas. A pessoa fica com raiva. Às vezes você tem uma boa propaganda, mas o cara de raiva não quer assinar por causa daquilo lá. A Igreja Católica impulsionou a reforma com esses... Isso aí foi poucas coisas, tem mais coisas que ela fez que impulsionou aí, pouca coisa, mas são as mais importantes, né? Impulsionou a reforma. Vamos aos finais agora. Agora tem uma nota aqui interessante, gente, que eu consegui. Se vocês quiserem todo o documento, eu posso mandar depois, só me lembrar no grupo, né? Aqui tem uma parte do sermão de Lutero, quando Lutero vai pregar em relação às 95 teses dele, né? Isso aqui foi um ano depois que ele vai pregar isso aí. Foi em 1518 que ele prega, são 20 pontos. A mensagem, esse é o ponto 20, é o último ponto. Eu peguei esse, tem mais pontos, lá que eu não queria colocar aqui para não estender a aula, né? Então, notas de seu sermão em 1518 para resumir suas teses. Não tenho dúvida alguma, pois eles estão suficientemente fundados, quer dizer, as teses, né, na Escritura. Por isso, também vocês não devem ter dúvidas alguma. E deixe os doutores escolásticos serem escolásticos. Todos eles juntos não são suficientes, meu Deus. Suas opiniões acadêmicas para confirmar um sermão, ainda que alguns, quer dizer, não são suficientes para confirmar o sermão, né? Ainda que alguns para os quais esta verdade dá grande prejuízo material, agora me chamam de herege. Não dou muita importância a semelhante palavratório, pois quem está a fazê-lo são alguns cérebros tenebrosos que nunca cheiraram a Bíblia. Aí vai entrar o pastor Lucino cheirando a Bíblia. Nunca cheiraram a Bíblia. Nunca leram os mestres cristãos. Nunca entenderam os seus próprios professores. E sim, já estão quase a decompor-se em suas opiniões acadêmicas, esburacadas e esfarrapadas, pois se os tivessem entendido, saberiam que não devem difamar a ninguém sem antes ouvi-lo e tentar convencê-lo do seu erro. Que Deus dê a eles e a nós uma mente acertada. Amém. Martim Lutero. Essa basicamente é a reforma protestante vista por dentro, né? Eu falei da reforma radical, já dei boa pincelada, mas eu quero dar outra pincelada da reforma inglesa, do Henrique VIII. Lembra quando eu falei que o Henrique VIII brigou com o Papa por causa que o Papa negou o casamento dele com a Catarina de Aragão? Mas o Henrique VIII já havia brigado com Lutero lá atrás por causa das 95 teses. E o monarca, né, o Henrique VIII, acabou redigindo um documento contra o Lutero. É Acerte um Lutero, uma coisa assim. Lutero responde mal criado e criou entre os dois uma celeuma. Lá na frente, quando a Igreja Anglicana vai nascer, em 1534, o Henrique VIII não quer nada com o Papa, né, com a Igreja Católica. Ele manda tirar as imagens dos templos, muda a indumentária, cria um livro de oração comum, porque, na verdade, o que vai acontecer? A cisão inglesa, gente, é uma cisão dentro da igreja. Por quê? Porque era o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Só que teria que ser diferenciado um pouco para não ficar como os católicos. Então, eles rapidamente tiraram, né, muitas doutrinas católicas, né? Eram 6 artigos de religião. O Thomas Cromwell transformou em 39 artigos de religião.
artigos de fé. Tiraram a roupa, ficaram iconoclastas, arrancaram as imagens, tudo tal. O Henrique VIII criou um livro das homilias, tinha 21 mensagens, que o pastor não podia pregar outra coisa se não fosse aquilo lá. Era uma mensagem para o culto. Eram 20 homilias ou mais, um pouco, que o rei fez para que se pregasse nas igrejas da Inglaterra. É um livro de homilia, né? Também tinha o breviário, que era um livro de músicas para serem cantadas nos cultos, né? E também tinha o Locke, que é o livro da oração comum, aonde nesse livro existiam as liturgias, passagens bíblicas, alguns cânticos, era uma coisa sucinta, litúrgica da igreja. Por quê? Porque eles precisavam ter algo diferenciado da igreja católica, para que justificasse ao povo aquela religião nova, ainda tinha Deus como centro e Jesus Cristo como centro. Então, eles tiveram que fazer esse livro de oração comum. O Thomas Cranmer foi o grande nome da Inglaterra para levantar aqui a base teológica para a reforma do Henrique VIII. Mas existiam mais outros Thomas da época. Tem o Thomas Osley, o Thomas Cranmer, o Thomas... Jesus, tem Thomas Cranmer, tem um outro parecido nome com Cranmer também. Eram 4, né? Thomas Becket, também que morreu antes, depois. O Osley, o Thomas Cranmer, tinha mais 2 que eu não estou lembrando aqui agora. Esses homens auxiliavam o Henrique VIII a fazer as partes de teologia, né? Eles construíram essa liturgia toda. O Thomas Cranmer ele foi enviado pelo Henrique VIII para os príncipes alemães para aprender um pouco mais sobre a reforma, né? Só que chegando lá, ele foi infectado pelo calvinismo, que os alemães já estavam com calvinismo na veia, com o tal do, né, João Calvino. Uma das primeiras Bíblias, né, foi escrita já no tempo de Calvino, bem antes da King James, né? O Henrique VIII, o Cranmer vai e acaba absorvendo essas ideias. Ele é um homem que estudou aqui em Oxford, o Thomas Cranmer, né? A outra é Cromwell, é Thomas Cromwell, Thomas Osley, Thomas Cranmer, né? Então ele aprendeu, ele estudou aqui em Oxford, mas ele engravidou a moça. Quando ele engravidou, ele era um grande professor, muito conhecedor da Bíblia. Engravidou a moça, então suspenderam ele das aulas, tudo. Mas a moça teve um aborto espontâneo, morreu ela e a criança. E aí ele volta como professor aqui de uma dessas universidades aqui porque aqui na Oxford são 51, né, universidades. Atrás de mim tá umas 3 ou 4 aí. Bom, ele vai aprender com os príncipes alemães e ele volta agora, né, infestado com o calvinismo, né? Ele casou com uma menina chamada... Bom, ele perdeu essa mulher, voltou a lecionar, conheceu o rei aqui numa caravana, estive aqui em Hastings, eles estiveram aqui em conversa. O rei chamou eles para fazer parte da equipe de teólogos. E aí ele vai aprender com os príncipes alemães, né? Vai estudar. E ele conhece lá uma menina chamada Margaret Osienders. Era filha de um reformado. Ele só casa com ela porque ele prometeu que ia trazer o calvinismo para a Inglaterra e trouxe. Quando ele chegou logo depois, o Henrique VIII morreu. Ele foi o líder religioso da Inglaterra, porque o filho do Henrique VIII foi o Eduardo VI. Ele morreu, ele veio criança para ser rei, tinha 9 anos de idade, era muito pequeno. O tio dele, o irmão da mulher do rei, que era Joana Seymour, né? O tio dele, que foi o duque, né, de Somerset, que era o Seymour, foi o tutor político, e o Thomas Cranmer foi o tutor religioso. E através do Eduardo VI, ele plantou o calvinismo na Inglaterra. Mas Eduardo VI morre jovem, né? Morre precoce. A Maria Tudor vai entrar no lugar, a tal da Maria Sanguinária. Ela é filha da Catarina de Aragão. E por raiva do pai que ficou com a Ana Bolena, ela trouxe de volta o catolicismo para o país. Num período curto, ela chegou a matar 288 pastores. Vou repetir. Num período curto,
a católica Maria Turdo matou 288 pastores, tá? Ela fica no poder até que ela morre e a Elizabeth I vai assumir. Ela é filha da Ana Bolena e ela traz de volta os conceitos do pai. Uma coisa importante que eu tenho que colocar para vocês, por que então a igreja anglicana tem o anglicanismo, né? Que não é catolicismo, que não é puritanismo. Aí, nessa época, surgiu o puritanismo, que era uma proposta de reforma dentro da igreja católica e também de algumas que eram protestantes, era reforma meia boca, tipo da Lutero, né? Ficou meio que ainda católico, alguns costumes. Surgem os puritanos nesse inteirinho, que eram os calvinistas também, né? A Maria vem ao trono, mata todo mundo, inclusive ela mata o Thomas Cromwell na fogueira. Ela mata o Hitler, né? Ridley, mata o Ridley também, outros aí, o Hope, vários nomes aí, ela mata essa mulher. Só que ela morre e a Elizabeth assume. Quando a Elizabeth assumiu, não conhecia teologia, nada, ela mandou trazer de volta quem estava no exílio, dos puritanos que foram embora por causa da rainha Maria. Agora todo mundo volta, só que eles voltaram calvinistas. E os calvinistas tinham um pequeno teor político. Eles queriam derrubar o monarca e fazer colegiado. Na verdade, eles tinham um partido político lá dentro do parlamento. Quando ela percebeu que os caras voltaram, né, que era tipo assim, protestante, mas voltaram para acabar com ela puxou o freio de mão e ela saiu pelo país incentivando barões a se filiarem ao parlamento, porque o parlamento era decidido por barões. A Inglaterra dessa época, não era, o monarca não era mais absoluto. A Carta Magna, em 1215, lá com o João Sem Terra, acabou por tirar da mão do monarca muitos poderes. Então ela teve que jogar barões que falavam a linguagem dela para resgatar. Por isso que ela vai ser chamada da Via Média, que ela vai criar uma via que não é nem católica e não é puritana. Mas aí é outro assunto que eu não queria entrar, porque a gente vai voltar nesse assunto no próximo bloco da Eclesiástica 2. Então, acontece a reforma de Henrique VIII, vara até a Elizabeth. Depois dela vem o ato da conformidade, da uniformidade, o ato da tolerância. Depois vem o não conformismo, aí nasce o metodismo, que são os wesleyanos, né? A reforma do Ricardo VIII foi essa aí. Bom, já foi do Zwingli e completei agora a reforma magistral. Ufa! Glória a Deus. Eu tenho mais coisa, mas vou segurar por causa do tempo. Estamos já chegando no segundo horário. Mas eu quero abrir. Preciso ouvir vocês agora comentar algum ponto que você achou relevante nas aulas, que pode ser desta ou outra, mas você quer colocar para nós aqui, vai ser muito bom ouvir vocês aí também. Ou alguma pergunta, ou alguma participação. Fique à vontade. Eu estava comentando com o David aqui, pastor, como é que eu posso dizer, sobre o envolvimento das mulheres, né, na reforma protestante. Não muitas, mas mulheres, na realidade, que se posicionaram e tiveram um papel importante, né? Sim. E a gente sabe que em pleno 2022, em algumas denominações ainda a gente vivencia algumas barreiras. Imagina tanto tempo atrás, né? Meu O Deus. que essas mulheres não passaram no que se refere a preconceito, barreira, resistência, né? Sim. Quanta luta, né? Quanta dificuldade, mesmo assim ainda foram convictas, né? E levaram o evangelho, né? A Inquisição maltratou das mulheres, viu? Pelo amor de Deus. Maltratou ferozmente. A Joana d'Arc, né, foi uma grande estadista, ela uma grande guerreira. Ela, olha que presepada. A Igreja Católica matou ela como feiticeira, depois canonizou ela como santa. Dá para entender? Não sei se vocês sabem. Coerência demais. Vocês sabem que foi ela que acabou com a Guerra dos 100 Anos, né? Foi a Guerra dos 100 Anos aqui na Inglaterra e França. É terrível. Foi ela que terminou a Guerra dos 100 Anos. Ela deu cabo. Acabou com esse negócio. Pro lado francês, né? Vamos lá. O João Paulo já falou aí. Vamos mais alguém? Explica esse mistério para mim que eu fiquei curioso. Como assim ela acabou a Guerra dos 100 Anos? Porque ela venceu. A guerra sob o comando dela, a França venceu. E aí a Inglaterra não teve mais força, parou de guerrear e acabou. Não teve mais a guerra, não. Mas foram 100 anos de guerra. Era a Guerra das Rosas, né? 100 anos de guerra, cara, dos dois lados. Inclusive, Daniel, você já veio aqui na França, não?
Já veio aqui na França? Pode repetir, eu não entendi. Você já veio aqui na França? Nunca. Então, os franceses não gostam que você fale inglês lá, não. Eles não gostam, não. Até hoje tem não sei o povo de Deus, né? Acho que o povo de Deus não, mas o povo secular, eles não se bicam, não. Por causa dessas guerras. São muitas guerras que estiveram aqui, mas é muita. Essa de 100 anos, elas foram ininterruptas. Mas teve guerrinhas demais entre eles. Tem uma de 30 anos também. E vai por aí afora. É uma história... Eu acho que os dois países que mais guerrearam no mundo foram os franceses e os ingleses, cara. Interessante a história de guerra deles aqui. Nossa. Eu ia comentar a importância de você, o que a gente chamou de network, né? Que Sim, Lutero teve com Frederico e com Gutenberg. exato, exato. Outra coisa que você falou em internet aí, o termo Bluetooth, que a gente fala aí, o Bluetooth, lembra que a gente tem a conexão, que é uma Aham, conexão que você transfere, mas sem internet, né? Estando perto. aham. O Bluetooth veio daqui da Dinamarca, era um cara chamado Dente Azul, que é Bluetooth Dente Azul. Ele tinha um dente cariado que era azul, e ele fez a conexão entre a Dinamarca e a Noruega, ali que era uma conexão bem rápida dos dois reinos, e chamaram aquela conexão de Bluetooth. Quando a companhia lançou, pensaram nele e batizaram o sistema com o nome dele, caso dele, é do ano 1000 É esse cara. maneiro. Interessante, né? O cara tecnologia daquela época. Ok, gente, quem mais aí vai comentar alguma coisa da aula aí, algum ponto que você achou interessante, pode trazer para nós aí. Queria que o senhor explicasse ali mais um pouquinho mais detalhado ali, a simonia ali. A simonia. Então, toda a prática de venda de produtos espirituais é tido como simonia, né? Você vender a indulgência, é uma simonia. Você fazer uma promessa para uma imagem, escultura e dar moedas lá para a imagem, escultura, né? É tido como simonia. Ou então você trocar favores, né? Favores por dinheiro, né? O Papa teve uma época que ele estava fazendo a promoção. Quem desse um certo financeiro para a Igreja Católica ganharia de graça a eternidade. Quer dizer, começa a tomar o local da cruz, né? Sacrifício expiatório. Então, essas coisas assim, simonia. Hoje em dia tem uma simonia aí disfarçada, né? O pessoal vende coisa aí. Graças a Deus, a gente não trabalha com isso, mas se dizem chamadas igrejas, né? Que tem vendas quando fala produtos, não é livro, né? Não é Bíblia, não é essa coisa, não. É produto Terreninho no espiritual. céu, né, pastor? Tipo assim, o cara manda a profecia, depois passa um pix aí, né? Ok, se você quer dar uma oferta para o missionário, fica com você. Se quiser mandar uma oferta para mim, eu recebo também. Agora, eu cobrar por uma oração, cobrar por uma revelação, né? Aí já é cartomancia, já é de adivinhação e é misturável. É isso que chama de simonia. Ok? Mais alguém aí, não? Tá certo? Muito bem. Ok, mais uma pausinha. Deu exatamente 1 hora e 1 minuto. Nós voltamos, tá? A gente volta agora para o nosso último período. Que ele já passou aqui no caso, né? Agora vai ser 10h30, a gente encerra, tá bom? Mais um minutinho para a gente alimentar aqui o sistema e voltar. Falou, gente? Até daqui a pouco.